Ministro, eu me lembro da sua atuação, eu era muito moleque, assim, e eu me lembro de estar na escolinha, assim, porra, eu lembro que a professora perguntou assim, quem que vocês vão votar para prefeito e tal? Amanhã vocês têm que trazer um bonezinho do partido de que vocês forem votar e tudo mais. E tipo assim, eu lembro que tinha, sei lá, uns 20 alunos na sala, tudo um molequinho segunda série, assim, e cara, uns 15 ia votar no Pita. Eu tava lá com o bonezinho da Erundina, cara. Olha aí. E... Uma das maiores prefeitas da cidade de São Paulo. E aí, assim, e eu achava daquele, né, puta, assim, uma criança ali, eu achava o Pita interessante, eu lembro daquela história do trem-bala, lembra? que ele prometia, e era um cara negro, que não tinha, né, uma história... Mas, tinha um Maluf, do Maluf, e tinha um Maluf, né? Portanto, se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais vota em mim, então aquela coisa toda. E você foi uma das pessoas que colocou a luz ali naquele momento e eu acho que a sua carreira política, se me corrija se eu estiver errado, deu um boom muito grande a partir daquela oposição que você fez de, pô, pra quem não se lembra, tinha uma denúncia da esposa, né, passava pela esposa do Pita. A esposa entra num segundo momento, mas foi muito importante naquele momento. E aí, assim, ao seu combate ali, aquela possível corrupção que estava rolando e tudo mais, te deu uma luz importante naquele momento com relação à opinião pública e te fez depois ser o vereador mais votado da história de São Paulo, né? Eu te pergunto, assim, a gente vê, até para daqui a pouco introduzir Lava Jato, a gente... esses episódios, como a sua ascensão política a partir desse combate a essa corrupção, em outro local, assim, como a opinião pública interpretou de maneira parecida, apesar de ter sido muito diferente ao que o Sérgio Moro fez na atuação dele na Lava Jato, me faz enxergar o seguinte: o povo brasileiro tem esse anseio completo de combate à corrupção. E por quê? Da onde vem isso? É muito da visão de que todo político não presta. De onde você acha que vem esses anseios? Olha, eu acho que vem de vários fatores, né? No fundo, a corrupção é realmente algo perverso. Uhum. Do ponto de vista, eu costumo comparar essa corrupção como um tumor que se desenvolve, às vezes você não percebe, né? Ele vai tomando corpo, ele vai ganhando densidade, e quando você descobre, às vezes já pegou o corpo inteiro, já deu metástase, né? É uma forma de câncer social muito delicado e que tem consequências gravíssimas, inclusive da ótica da exclusão social. Por que tem consequências gravíssimas? Porque você imaginar o seguinte: quando você está dentro de um Estado de direito social que visa desenvolver programas que combatem a desigualdade, cada centavo retirado dos cofres públicos é menos serviço público ou serviço público pior. Quem precisa numa sociedade mais de serviço público? O pobre. O rico tem alternativas. Claro. Até mudar de país. Até para abortar, o cara vai para o outro país e aborta. Tranquilamente. Ele está com plano de segurança? Pega segurança privada, compra carro blindado. O filho dele está na escola, a escola puta é uma porcaria? Escola paga. Eu tenho um problema de doença? Hospital pago. O rico tem sempre alternativas. Faltou luz em casa? Compra gerador. Sim. O pobre não tem. Se tem tu, vai tu mesmo. Né? Se a escola está ruim, vai na escola ruim. Se a segurança pública está ruim, o que eu posso fazer? Né? Se a saúde está uma desgraça, é lá mesmo que eu vou. Então, no fundo, a corrupção ela amplia o fosso social de desigualdade. Isso é um dado muito importante para a gente perceber a gravidade que nós temos nos estados de direitos sociais modernos do fenômeno da corrupção. Bem, é óbvio que o povo tem essa percepção. Nem sempre ela é muito clara, porque, especialmente no Brasil, que tem uma história autoritária, a distinção entre público e privado nem sempre é muito clara nas nossas consciências. Sim. O mesmo povo que reclama da corrupção, muitas vezes é o mesmo povo que pede a corrupção. Eu fiz muita campanha eleitoral na vida, né? E eu fazia discursos contra a corrupção, etc. Saía do cara e falou: você tem condições de me dar um dinheiro para poder votar em você? Eu falei: mas o que é isso? Né? Dá para você arrumar tal coisa, um empreguinho? Eu falei: rapaz, mas eu tô falando o quê? Não, mas eu concordo, mas não tem nada a ver uma coisa com outra.
O cérebro das pessoas é muito curioso. O mesmo cara que fala contra os políticos é o cara que dá uma propina pro guarda na esquina, para não pagar uma multa. Exatamente. Né? Ou seja, a sociedade é meio corruptível. Né? A cultura do Brasil é muito indolente nessa afirmação da coisa pública. E como os políticos não nascem em árvores, né? As pessoas votam e cobram daquele que foi eleito algo que nem elas mesmas fazem e nem mesmo examinaram no momento do seu voto. Né? Então, essa situação, eu acho que ela, com o passar do tempo, o desenvolvimento de uma visão republicana é cada vez maior no Brasil, então a corrupção cada vez mais é um mote de ação e de atuação. Eu fui muito marcado por isso e eu tive algumas sortes na vida. Na minha vida pública, eu fui muito comandado por mulheres. A pública e a acadêmica também. Né? Eu falo isso no meu discurso de posse como ministro da Justiça, inclusive. Eu sempre fui comandado por mulheres na minha vida profissional. E na vida política, eu tive o primeiro cargo público relevante. Eu já era procurador, concursado da Prefeitura de São Paulo, mas o primeiro cargo relevante foi secretário de governo da prefeita Luiza Erundina. Sim, eu tinha 27 para 28 anos. E era um secretário de governo, a Casa Civil, digamos assim, da prefeitura. E era um secretariado impressionante. Eu tinha secretário de Educação, Paulo Freire. Nossa. Né? Que hoje falam os maiores absurdos ao seu respeito. Eu tive a honra de ser meu amigo nesse período. Eu aprendi demais com o Paulo. O cara é reconhecido no mundo inteiro. E aí fala um monte de bobagem em relação ao Paulo. Gente que nunca leu, se leu, não entendeu. Né? E Paulo Freire é uma pessoa que eu aprendi demais e convivi. Ele foi antes de eu conviver com ele, já era um mito, porque eu lia livros que eu tinha um professor que virou chefe de gabinete de Paulo Freire, que era Mário Sérgio Cortella, que é um grande amigo até hoje. Grande Cortella. Ele era o chefe de gabinete, depois foi secretário de Educação quando Paulo Freire quis sair da prefeitura. Caralho. Então você veja, é um secretário que tinha Paulo Freire, secretária da Cultura era Marlena Chauí, uma mulher indiscutível, do ponto de vista da formulação, do pensamento, uma grande intelectual. O secretário de Planejamento era Paulo Singer. Né? Quem era chefe de gabinete do Paulo Singer era Guido Mantega. Olha. Né? Secretário dos Negócios Jurídicos, durante um bom tempo, foi Dalmo de Abreu Dalari, um dos maiores juristas que esse país já viu. Era um negócio até intimidatório. Era um time de 27 muito... anos, está lá, 27 para 28 anos. E eu aprendi muito com Luiza Erundina, com aquele governo. E era uma mulher, e sempre foi de uma honestidade inatacável. Você falava qualquer coisa de corrupção, a Luiza Erundina, muito firme, mesmo que às vezes coisas que vinham de lados próximos, porque a corrupção, inclusive, ela chega para inimigos e para amigos, né? E ela sempre agiu muito, muito duramente. E ela que me incentivou a disputar a vereança. Minha primeira eleição eu não ganhei, eu perdi. Ela foi ministra de Estado do Itamar, que deu uma crise com o PT na época. Eu fui chefe de gabinete dela. Né? Aí voltei. Depois disso, eu, embora não tenha me elegido, eu era suplente. Em 1995, eu assumo como suplente, porque tinham elegido 2 vereadores, a minha vaga de vereador à Câmara de São Paulo. E lá eu fui muito... Era governo Paulo Maluf. Eu tive uma atuação muito forte nessa questão do combate à corrupção, até que explode nessa questão do PITA. Eu presido uma CPI que teve grande rumor na cidade de São Paulo, ela era vista diariamente nas televisões, as sessões, acompanhadas como se fosse uma novela. Era uma novela. Era uma novela. Teve gente que não tinha rede social, né? Pô, era a TV. Agora, eu tomava um cuidado imenso. Eu sempre achei isso uma coisa que eu não mudei de posição. Em algumas eu mudei ao longo da vida. Mas que combater a corrupção é algo fundamental, mas dentro da lei. Eu, naquela CPI, eu procurava respeitar rigorosamente a lei para não fazer abusos. Cheguei, inclusive, a fazer uma bobagem jurídica, é coisa de professor de direito. Eu resolvi dar direito contraditório e ampla defesa na CPI. Uma bobagem que eu cismei de teorizar ali, aquilo não era academia. CPI não pode ter contraditório e ampla defesa porque ele é investigativo. Isso vai ter contraditório para defesa depois do processo, mas não ali. Mas eu me atrapalhei um pouco ali, resolvi fazer as regras, criei uma complicação para mim mesmo,
que me provou academicamente que não era incompatível uma investigação. Porque tem muito isso, a diferença da teoria para prática. Muito. Tá lá. E aí era pós-88, discutia se CPI devia ter contraditório em poder defesa, eu resolvi, acho que foi a única no mundo que fez isso. E me atrapalhei, mas eu tinha muito cuidado com respeito à lei, com a perspectiva de impessoalidade, coisas do gênero. Porque acho que a corrupção tem que ser combatida duramente. Mas eu sempre lembro uma frase de Montesquieu que dizia que todo homem, estamos falando do século XVIII, portanto a expressão homem era machisticamente utilizada para ser humano, né? Todo homem que tem o poder tende a dele abusar, dizia Montesquieu. Por isso é necessário que o poder limite o poder. E acrescentava uma frase que é essa que eu quero acentuar. Dizia ele, até a virtude precisa de limites. Até a virtude precisa de limites. O combate à corrupção é virtuoso, mas ele tem que ter limites também, porque senão você, através dele, você arrebenta outras virtudes. Dá para dizer que a corrupção no Brasil é endêmica? Estrutural. Eu diria estrutural. Mas desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? Não tem solução, assim, pensando basicamente... Mas é um processo histórico. Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui, teve uma carta de Pedro Vaz de Caminha para El Rei, que escreve já pedindo um empreguinho para um parente, tá? Então, quer dizer, já inaugurou a confusão, já na chegada. E desde ali, você tem um processo, basta ver a história brasileira, como foram os primeiros períodos, o primeiro período de colonização, as capitanias hereditárias. Tinham alguns donatários que diziam, me tira daqui, aqui só tem bandido e corrupto, não sei o quê. Então tem todo um conjunto de dimensão histórica que explica a nossa cultura muito permeável e vem da nossa colonização isso. Me lembro de uma frase de um historiador, Emanuel Araújo, que escreveu um livro fabuloso chamado Teatro dos Vícios, em que ele diz, nós ainda hoje temos sobre os nossos ombros o peso dos nossos mortos. E isso é verdade, porque você recebe uma carga cultural, histórica de herança. E, inexoravelmente, a corrupção, ela tem essa característica, ela se incorpora à estrutura do exercício do poder político brasileiro numa dimensão estrutural. Então, a grande diferença é que hoje ela é mais visível, combatida e irrita mais. Mas durante muito tempo no Brasil, a ideia do roubo mais fácil era uma realidade muito presente. Né? Muito presente. Ainda hoje é um pouquinho. Eu lembro de gente defendendo isso abertamente. Assim, ele rouba mais faz, o importante é que ele faz, foda-se. Maluf incorporava esse discurso, não era? As pessoas diziam isso ao respeito dele, né? Ele nunca falou isso, né? Eu não me lembro dele ter dito não. Acho que ele nunca falou isso. Mas eu me lembro, veja o raciocínio, uma vez eu estava disputando uma eleição para vereador. Já estava naquela fase de CPI, eu já dava autógrafo na rua, era engraçado até, né? E tinha uma senhora, eu estava distraindo, todo mundo me elogiava, falava, eu vi uma mulher me olhando feio, né? E eu vi aquela senhora me olhando feio, uma mulher muito bem vestida, eu estava numa feira livre, lá dizia aquelas coisas de candidato faz, distribuiu o santinho, né? E aí, eu falei, a senhora está me olhando feio? Eu falei, estou sim, senhor. Eu falei, por quê? Porque o senhor fala mal do meu candidato. Eu não vou aqui omitir nomes. Fala mal do meu candidato porque o senhor fala que ele é ladrão, porque o senhor fala que ele fez isso, não sei o quê. Eu falei, mas a senhora me permita uma coisa, uma pergunta? Eu falei, pois não. O seu candidato não é ladrão? Você tem certeza? Tá. Se é outra coisa, eu falei, não, nós estamos falando sobre isso. Eu estou mentindo quando eu falo? Não, mentira, ele rouba sim. Pronto, ele rouba assim. Mas então, como é que a senhora, explica a sua raiva em relação a mim por eu falar a verdade? Porque, na verdade, ele rouba, mas faz muita coisa de bem. Fez isso, fez aquilo, fez aquele outro. Falei, tá. O senhor me permite uma pergunta? Pois não. A senhora é uma mulher bem vestida, imagino que o senhor deve ter empregadas domésticas na sua casa, não? Tenho 2. Falei, pois não. Me permite uma pergunta. Vamos imaginar que só tem uma empregada que a senhora contratou, que é maravilhosa. Ela limpa a casa como ninguém, cozinha como ninguém, faz um café maravilhoso, todo dia faz patroinha, leva para na cama, não deixa ela levantar, arruma tudo, ela é perfeita, não quer dormir, não quer tirar férias, não quer nada, mas todo dia ela tira R$100 da sua bolsa. O que a senhora faz? Quando a senhora descobrir que ela tira R$100. Eu demito. Falei, por quê? Ela rouba, mas faz. O
senhor está querendo me confundir. Eu falei, não estou querendo confundir, não. Eu estou querendo entender o seu raciocínio. Por que a senhora acha isso? Aí ela fala assim, porque ela está roubando o que é meu. E meu candidato não rouba o que é meu. Como não, pô? Percebe? É porque ela não, ela não entende. Porque ela não precisa do público. Ela não precisa do público. Percebe? Ela não precisa do serviço público para nada. Ela vive bem, ou seja, o que é público não é dela. Não é dela. O privado é dela. Então, essa visão, durante muito tempo, e ainda hoje um pouco, permeia a realidade brasileira. Gradativamente vem mudando. Quanto mais tempo democracia, de dimensão republicana construída, acumulada que nós temos na sociedade, isso vai mudando. Né? E isso gera o combate à corrupção, muitas vezes com mais força, ou às vezes a utilização indevida do combate à corrupção por pessoas que inescrupulosas, messiânicas ou que têm projetos políticos igualmente corruptos aos corruptos que eles combatem ou até tentam imputar a adversários uma corrupção que efetivamente não existe para poder lograr dividendos políticos com isso.